Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou na estrada mais uma vez, só para variar, né? Aí eu dei uma paradinha aqui para gravar-lhes um vídeo, para a gente conversar um pouquinho, deixar aí meu pão diário no dia de hoje. Eu recebi a grata alegria recentemente de trazer uma reflexão, um pensar, uma palestra, por assim dizer, motivacional, a fim de motivar profissionais, não necessariamente evangélicos, talvez nem mesmo cristãos, creio que na sua maioria esmagadora o são, mas são pessoas que não estão tão familiarizados com sagrados, não com o sagrado, são pessoas que não envolvem-se assim como nós. E eu estava orando ao bom Deus, e é claro que a gente faz a nossa parte também. Fui fazer pesquisas, entendeu? Fui, enfim, ver estatísticas, analíticos, consultar profissionais do ramo. Mas como a minha via de fé, ela pauta-se nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, é lógico que eu procurei nela o maior exemplo de sucesso, de pessoas bem-sucedidas. Inicialmente, eu pensei em falar sobre um clássico da nossa fé. Eu pensei em falar sobre um personagem que as pessoas estavam acostumados a este. Mas como eu sei que não é numa igreja, é num ambiente de profissão, um ambiente profissional, qualquer personagem que eu falar talvez esteja na mesma estante, porque as pessoas que estão ali talvez não tenham por primazia o estudo das Sagradas Escrituras. Então, veio ao meu coração 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. O livro das Crônicas, você sabe, né? Principalmente os 7 primeiros capítulos, que são capítulos que vão falando, Deus é um Deus geracional, vai falando sobre as gerações, gerou, há uma importância para Israel, há uma importância para os hebreus, judeus, indiferentemente do tempo, se eles ainda eram hebreus, se eles já eram Israel, se eles só eram judeus, enfim. Há uma importância talvez maior do que para nós, pelo menos na cultura deles. Mas, de repente, nessa listagem de nomes, o autor, o cronista, ele precisou parar. Ele não poderia continuar falando e passar esse nome assim aleatoriamente. Ele precisou parar, pausar um pouco, para com muito detalhamento, ele explanar o sucesso de um homem, relatar de uma maneira supersônica, nós poderíamos dizer que no frigir dos ovos. Num tempo como o nosso, em que as pessoas vivem de uma maneira célere, que as pessoas têm síndromes como a síndrome do pensamento acelerado, no momento em como esse, deixa eu aumentar aqui a luz aqui, né, do tablet, para melhorar aqui a minha iluminação também. Então, assim, num momento como esse, que as pessoas correm, as pessoas têm pressa e muitas vezes não tem tempo para estudar uma biografia longa, vasta, você encontra aqui um homem bem-sucedido. Não se sabe se exatamente como deu-se o processo, mas sabe-se a origem do sucesso e sabe-se a conclusiva do mesmo. Então, esse homem foi bem-sucedido por uma razão. As outras razões, por certo, foram resposta a esta razão. E que razão foi essa? Aonde nós vamos encontrar pessoas bem-sucedidas que sirvam-nos como parâmetros? Aonde nós iremos encontrar quais as balizas que nos nortearão? Será que é apenas uma questão analítica? Também não é. Será que é apenas uma questão estatística? Será que somente isso? Será que aí está a resolução de todos os problemas? Nós nunca tivemos tão bem informados como estamos nos dias de hoje. É verdade que o mercado de trabalho tão competitivo exige-se isso. Mas existe uma ferramenta que não mudou, que não passou por reformas. Existe uma ferramenta que não precisou de atualização.
não precisou versões atuais, downloads, não precisou baixar, melhorar, não precisou de uma performance mais atual. E foi exatamente essa ferramenta que não custa nada, que é acessível a todos, que não tem uma exigência criteriosa, que não analisa nem mesmo o seu currículo, mas está aí acessível a todos. E talvez no meio de todas essas parafernálias que a gente vai buscar aqui, e vai fazendo comparativos, e pega relatórios, e vai contrastando, e vai estudando o mercado, e enfim, as novas roupagens, e tudo isso que é importante, ninguém está ignorando isso. Mas a gente esquece de uma coisa tão básica, tão simples, que o mais simples entre nós pode exercer, valer-se dessa ferramenta. Ferramenta essa que trouxe sucesso e fez um indivíduo que tinha tudo para dar errado ser realmente um homem muito bem sucedido. O nome desse homem chamou-se Jabes. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9, quando diz: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Talvez seus irmãos tenham sido ilustres, mas ele alcançou mais bem sucessão, foi mais bem sucedido do que seus irmãos. Então você já tem aqui um parâmetro, você já tem aqui um comparativo. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes. Bom, para nós aqui ocidentais parece que foi simplesmente uma escolha, mas para os orientais e principalmente para os judeus, a glória passa pelo nome. Então o nome não é escolhido assim aleatoriamente, sem causa alguma, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então trata-se de alguém que nasceu em dificuldades, e com dificuldades, e gerou dificuldades, aquela que dera-lhe a luz. Mas eu tenho certeza que esse não foi, porque o sofrimento não é o tom maior, e nem o tom final da história de alguém que decide escolher Deus como pivô para o seu sucesso, para a sua vida, e que faz de Deus a sua filosofia maior, como razão de sua existência. Esse alguém que deu luz a esta mãe no seu nascedouro, por certo, deu muitos motivos para ela sorrir, e por certo ela jamais sentiu-se arrependida de ter dado luz. Podemos dizer que essa mulher, até a oração de Maria cabe a ela: bendito realmente é o fruto do seu ventre, e bendito é esse ventre que frutificou tamanha árvore frutífera como esta. Porquanto com dores, disse a sua mãe, eu dei à luz. Então, a interpretação do nome Jabes, você não precisa nem consultar um dicionário, você já tem aqui, você já é sabedor que o seu nome atrela-se, está ligado a dores. Agora, por que esse Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos? Por que esse Jabes, que causou dores à sua mãe, quando ela o teve, alcançou um grau de nobreza maior do que seus irmãos? O que esse homem fez? E que faculdade ele estudou? Quantos cursos ele cursou? No que tornou-se perito? O que esse homem fez? O texto diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel. Aqui está a receita para um alguém bem-sucedido. Invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares. E tem uma coisa, quando ele faz essa oração, ele não olha para si, mas ele olha para aquele que ele está pedindo. É mais ou menos assim: eu não mereço tudo isso, eu não sou tudo isso, talvez até mesmo nem necessite de tudo isso, mas eu quero tudo isso porque aquele a quem eu peço, o Deus de Israel, ele é um Deus de tudo isso. Ele não é Zé Gotinha, ele não é pinga-pinga, ele não é gota-gota, é rios caudalosos. É um Deus gracioso, é um Deus abundante, é um Deus prazeroso, é um Deus que abençoar lhe faz bem e não o faz com pesar. Então eu peço-te que te abençoes, e não me abençoes pouco, mas muitíssimo,
e que meus termos ampliares. Eu quero aumentar, progredir, eu quero ser bem-sucedido. E que a tua mão for comigo, e a fizeres que do mal eu não seja afligido. Agora é maravilhoso. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Talvez no outro vídeo a gente pode, quem sabe, pensar porque Deus lhe concedeu. A gente pode pensar que oração foi essa que fez com que Deus o ouvisse, o respondesse, e o quanto a resposta de Deus tocou a sua vida, em que áreas ele foi tocado em resposta a esta oração, o que de fato isso representou para ele, a resposta dessa oração. Tudo isso pode ser pensado no outro vídeo, quem sabe. Mas a questão é, o segredo do sucesso. Você quer ser bem-sucedido? Ore, invoque ao bom Deus. Porque nenhum dos seus predicados, nenhum dos seus atos meritórios se comparará ao recurso intérmino, ao poder incalculável, à graça invocabulável, invernaculável. Não há como expressar, gente. Na verdade, Efésios 3:20, aquele que é capaz de dar muito mais do que pensamos ou até mesmo imaginamos. Você já pensou em ser abençoado? Você já pensou em ser bem-sucedido? Não é aquela a unção de Mitra, que aonde toca vira ouro. Até porque a mitologia explica que este alguém fez uma oração, uma pseudo-oração. Gente, isso aqui é mitologia, tá? Isso não aconteceu. Há um pseudo-deus, e esse Deus o atendeu, e ele queria que tudo que ele tocasse se tornasse ouro. E daí o que aconteceu? Ele tornou riquíssimo, é lógico, porque tudo que ele toca vira ouro, e ele morreu miseravelmente faminto. Por quê? Porque quando ele vai levar comida à boca, o que acontece? A comida vira ouro. Ele não consegue comer. Ele toca no talher, vira ouro. O talher que virou ouro ao tocar na comida da sua mão, vira ouro. Ao tocar na sua língua, na sua boca, vira ouro. Então ele morre miseravelmente faminto, apesar de ser maravilhosamente enriquecido. Então não é unção de Mitra, mas você que quer ser bem-sucedido. E quem sabe no outro vídeo a gente pode pensar sobre a ideia do que de fato é ser bem-sucedido e o que prosperidade de fato representa e o que de fato ela é. Mas se você quiser tudo isso para a sua vida, saiba, existe uma receita, existe um caminho simples, existe um caminho acessível, existe um recurso disponível, não requer currículo, não requer pré-requisito, não precisa de hora marcada, estabelecida. Pode ser assim, aqui, num carro, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na fila de um banco, aonde quer que você seja. Esse recurso de benfeitorias, de acessibilidade proveitosa, lucrativa, que te traz prosperidade, está mais próximo de você do que você imagina. Que recurso é esse? Em nome de Jesus, a oração une a minha limitação à mão onipotente de Deus. A oração une a minha necessidade ao recurso do infinito, do Deus Todo-Poderoso, que a infinitude do seu poder é uma das suas características pessoais. Então que Deus te abençoe em Cristo Jesus, continue estudando. Isso é responsabilidade humana, isso é o equilíbrio com a soberania divina. Continue trabalhando. E modesta parte, quem está te falando trabalha e é caracterizado por isso. Trabalha muito, porque o trabalho é uma dádiva, é uma bênção de Deus. Mas nenhum dos meus trabalhos, nenhuma das minhas leads, nenhum dos meus corres poderá isentar as mãos de Deus, ou poderá ser maior do que o recurso, do que a providência do meu Deus. É Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que tentam edificar. Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. É inútil comer pão de dores, porque aos seus amados ele dá o sono enquanto dorme. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Faça tudo o que te for possível, preciso, necessário, disponível, desde que seja, logicamente, virtuoso, prudente,
né? Desde que seja legal. Mas não esqueça de uma coisa: há um Deus gracioso que está ali. Às vezes você acessa tantos caminhos, você trilha tantos caminhos, busca tanto recurso, pensa tanto. Continue fazendo, mas não esqueça, existe algo mais simples. Existe alguém que quer pensar por você. Existe alguém que quer trabalhar por você. Existe alguém que quer abençoar você. Existe alguém que quer ajudar você. E ele está tão próximo, mais próximo do que você imagina. É Salmos 46. Ele é nosso refúgio. Ele é nossa fortaleza. E ele não é um socorro distante, ausente, mas ele é bem presente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa é a nossa reflexão. O segredo do sucesso. O segredo do sucesso não é um lugar. O segredo do sucesso não é uma posição. O segredo do sucesso é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. Que Deus te abençoe e que por intermédio da oração você acesse a Ele. Ele está disponível. É Deus de perto, mas também é Deus de longe. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.